capítulo 1, verso 8 e 9. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Quando nós estudamos o livro de Provérbios, o próximo slide vai mostrar, existe um propósito didático dentro do livro que nós podemos olhar aí do verso 1 até o versículo 7. E eu vou ser mais rápido nessas partes, para que a gente possa ir naquelas que realmente se referem à nossa passagem. Quando você olha aí do verso 1 até o verso 7, é como se fosse uma introdução do livro de Provérbios. E aí ele mostra o propósito do livro. Você olhar aí no verso 2, para aprender a sabedoria. No verso 3, para obter o ensino. No verso 4, para dar ao simples prudência. No verso 6, para entender provérbios e parábolas, palavras e enigmas dos sábios. Então aqui está mostrando a finalidade do livro. É para esses propósitos aqui. E como o livro de Provérbios é um livro de sabedoria e sabedoria judaica, e também era uma sabedoria praticada nas regiões ao redor de Israel, tanto é que nós sabemos muito bem que a rainha de Sabá ficou sabendo da fama de Salomão e ela foi até ele para ouvir os seus ensinos, porque a sabedoria, da maneira como Salomão escreveu, não era só uma coisa exclusiva dele. Isso era praticado em toda a região da época lá. Existiam grandes sábios entre os egípcios e outras regiões. Então, a maneira de uma literatura de sabedoria ser desenvolvida, e é a maneira como Salomão faz e outros autores do livro de Provérbios, é o que está no verso 6, quando diz provérbios, parábolas, palavras, enigmas dos sábios. Quando se fala em enigmas, é uma característica própria de sabedoria, além das demais que eu já citei. Enigma não é charada, não é para você ficar, não entender, é para você pensar. Como os nossos pais e avós faziam, pelo menos em Goiás se fazia muito, de ficar contando para você ficar pensando o que é e refletindo. Então você encontra isso. Por exemplo, você tem a expressão em Provérbios, quem achará? Essa pergunta, quem achará, é uma característica de literatura de sabedoria. Você encontra isso inclusive em Jó. Então, essa é uma característica própria de sabedoria. Mas no verso 7, nós encontramos aí o que está por trás aí, próximo slide mostra isso, o que rege tudo aquilo que foi falado antes, que é o temor do Senhor, é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O que está por trás do propósito de aprender sabedoria, de aprender o ensino, de aprender o bom proceder, a justiça, o juízo, a iniquidade, ser prudente, entender provérbios? O que está por trás de tudo isso? Qual que é a razão? Qual que é o motivador de tudo isso? É o temor ao Senhor. Sem temor ao Senhor, provérbios seriam como a sabedoria de outro país ao redor de Israel, não teria sentido nenhum. Mas é esse diferencial essencial que mostra que esse livro, ele é um livro que demonstra como podemos viver de forma sábia perante o Senhor. E o que deve nos motivar a isso é o temor a Ele. Esse, diz Salomão, é o princípio da sabedoria. É o que está na introdução aqui do livro de Provérbios. Agora, outro fator importante que nós devemos entender é que esta obra, ela tem vários autores. Não é só Salomão. O livro tem, a sua maior parte, ela é escrita por Salomão. Mas nós encontramos vários outros autores aqui, como sacerdotes, profetas, reis, sábios, que completam aqui esse livro. Não dá tempo para eu trabalhar essa questão aqui, mas apenas tentar lançar luz
para os irmãos pensarem sobre isso. O livro de Provérbios ele foi feito em etapas, em épocas diferentes. Então, você tem uma primeira etapa que é Salomão, quem fez a maior parte, até o capítulo 9. Depois tem mais Provérbios de Salomão. Mas tem outros períodos em que outros sábios, inspirados pelo Senhor, produziram sabedoria. Então, se você olhar no próprio livro de Provérbios, vai falar que os homens do rei Ezequias, ou seja, bem posterior a Salomão, eles montaram o livro. Então o livro foi montado, é uma compilação inspirada. Esses compiladores inspirados, como Esdras, por exemplo, era um compilador, além de escritor. É como se fosse um editor final. Eles pegaram os provérbios de Salomão, pegaram outros provérbios produzidos ao longo do tempo até eles, e eles organizaram o livro em coleções. Então o livro ele é montado desta maneira, e eu vou citar as coleções, vocês vão perceber claramente que ele é dividido desta maneira. Por exemplo, do verso 1 ao 7, não foi Salomão quem escreveu, na verdade, embora eu mencionei como se fosse, mas quem escreveu foi algum compilador inspirado. Ele fez essa introdução do livro para mostrar o que vai ser tratado nele. Por isso, ele atribui a Salomão por ser o maior autor, o que mais produziu aqui no compêndio todo. Então, entendermos que tanto os autores foram inspirados por Deus, como também os compiladores. E os compiladores são citados no próprio livro. Então, entendendo desta maneira, os compiladores inspirados por Deus, eles vão montar esse livro didaticamente. Para ficar mais claro ainda, você pode olhar os Salmos. Os Salmos não são coleções, são 5 livros. Então, esses 5 livros dos Salmos, eles foram montados ao longo de quase 1000 anos. Foram sendo montados ali, selecionados os Salmos, colocados em temáticas em cada livro do Salmo tem uma temática principal que se combina com a outra, então há uma progressividade nesse sentido. Então, isso não é algo exclusivo de Provérbios, isso acontece em outras partes das Escrituras. Mas vamos lá, é Salomão, escrevemos sobre o filho meu e a sabedoria personificada. Coleção 2, você tem do 10 até o 22, verso 16, que são provérbios de Salomão, mas aqueles soltos, independentes. Depois você tem a coleção 3, que é do capítulo 22, verso 17, até o capítulo 24, verso 22. Agora apareceu ali, tá vendo? Coleção 3 lá, ó. 22, verso 17, até o 24, verso 22, que são os 30 ditos dos sábios. E nós não sabemos quem são esses sábios lá. Sacerdotes, profetas, que foram selecionados aí. Então tem provérbios dos sábios. Coleção 4, do 24 no verso 23 até o verso 34, que são mais ditos dos sábios aí, que tem na coleção 4. Coleção 5, aí você tem no capítulo 25, verso 1 até o 29, verso 37, que é mais uma vez Salomão. Aí volta para Salomão de novo. Está acompanhando? Tranquilo? Estou andando mais rápido porque essa parte aqui é só mais informativa para montar o contexto para a gente entender a passagem. Coleção 6 é do capítulo 30, do 1 ao 33, que é Agur. Agur é um outro autor que escreve provérbios. E a última coleção é do capítulo 31, verso 1 ao 31, que é Ditos de Lemuel. Não é por acaso que são 7. 7 é perfeição, é completo. Esse é o simbolismo do 7 no Antigo Testamento, toda a Escritura. Tá claro? Só para dar uma visão geral. Depois, quem quiser os slides, o Pedro pode mandar para quem quiser. Fique à vontade para ver de forma mais clara. Agora, voltando para a primeira coleção, que é onde está o nosso texto, que é do 1 ao 9, que é Salomão quem escreveu, nós vamos entender um pouquinho sobre o papel da sabedoria personificada e o filho meu, do 1 ao 9. Então aí você vai ver que existe a sabedoria, do 1 ao 9, e existe o filho meu.
para nós entendermos a sabedoria personificada usada por Salomão, nós temos que entender a deusa Maat. Aí tem um slide que eu mostro ela. A deusa Maat era uma deusa egípcia. Essa deusa egípcia era considerada, dentro da mitologia egípcia antiga, filha de Ra, que era o deus Sol, e casada com Tote, que era um deus da justiça, da escrita, da sabedoria. Essa deusa Maat, que era crida no mundo antigo, na época de Salomão também, ela simbolizava a justiça e a verdade. Você vai entender, é um quebra-cabeça, vai fazer sentido. Essa deusa, por exemplo, ela tinha, aí como vocês podem ver, asas e tem essa pena aí, junto à cabeça dela. O que era isso aí? Quando um faraó morria, na crença egípcia, o coração dele, ele era colocado numa balança. Tem vários desenhos nas paredes egípcias assim. Colocava o coração dele na balança e aí pegava-se a pena da deusa Maat, que é a deusa da justiça, e colocava na outra balança. Se o coração do faraó pesasse mais, então ele seria lançado para um deus chamado Amit, que era simbolizado por um crocodilo. Já viram um crocodilo nos egípcios lá? É um crocodilo. Então esse crocodilo comeria o coração do faraó. Aí você vai entender, por exemplo, quando lá em Êxodo fala que Deus endureceu o coração de Faraó. Deus está usando da linguagem da época para dizer que o coração de Faraó foi reprovado pela justiça de Deus. Entendeu? Se você não entender isso, não consegue entender a passagem da época. Quando Deus fala que endureceu o coração de Faraó, ele não está dizendo que a deusa Maat é a justiça. Ele é a justiça e o coração de Faraó foi reprovado na balança dele. Como a gente vê lá na Babilônia, que Deus fez isso lá com Beltesazar, Mene, Mene, Tekel e Efazim, pesado foste na balança e achado em falta. Então essa era a crença egípcia. O que isso tem a ver com Provérbios? Salomão não escreveu Provérbios primariamente para os judeus. Ele escreveu para evangelizar o mundo. Provérbios é um livro evangelístico. Você pode ver que não há uma citação da lei direta. Não tem um texto em que a lei direta, citando alguns dos 10 mandamentos de forma direta, tem aqui no livro de Provérbios. O livro de Provérbios ele foi uma maneira que Salomão usou para alcançar os leitores do mundo, para divulgar a fé correta. E ele tinha que usar um personagem conhecido da época para poder transmitir e atrair. Tanto é que a rainha de Sabá sentiu-se atraída por isso. E ela foi lá ver. Então a prova é essa. Então Salomão, quando escreve, ele não está defendendo a existência da deusa Maat, mas ele está usando a crença dela para dizer que existe uma mulher, uma sabedoria personificada, que é a justiça, que é a verdade. E é por isso que a sabedoria personificada em Provérbios, ela aponta para quem? Para quem ela aponta? Para Jesus. Jesus é a sabedoria de Deus. Então, a sabedoria personificada em Provérbios, que diz que está antes da criação e que criou todas as coisas, é o próprio Cristo. Isso não há dúvida disso. É mais ou menos assim, pense para ficar mais claro. Homem-Aranha. O Homem-Aranha é cristão. Aí eu fizesse um Homem-Aranha que pula nos prédios, que lança sua teia, que combate os criminosos e faz as mesmas coisas que o Homem-Aranha da versão ímpia faz. Atrairia alguém para ler? Não. É uma versão fajuta do verdadeiro. Mas se eu faço o Homem-Aranha fazendo isso, pulando, tendo aqueles poderes dele lá e tal, mas ele no quarto lendo a Bíblia, orando, ele em crise, se ele deveria fazer algumas coisas ou não, eticamente perante Deus, e ele começasse a orar, pedir a Deus sabedoria, isso não atrairia leitores fora da igreja a pensar como é que ele vai lidar com essa situação, sendo ele crente. A mesma coisa fez C.S. Lewis, quando escreveu Crônica de Nárnia. Ele usou personagens míticos para falar de Jesus. Ele usou Aslan, que é o leão, que em turco é Messias,
para falar de Jesus. Foi a maneira que C.S. Lewis encontrou para atingir as crianças e jovens da Europa que estavam dentro do ceticismo. Então, isso, lógico, C.S. Lewis não é inspirado, e nem eu, muito menos eu. Mas Salomão era. E Salomão tinha autoridade de Deus para fazer isso. E ele fez perfeitamente essa relação aí, não permitindo que a mitologia influenciasse nesse aspecto. Tá claro, irmãos, isso aí? Então, veja, a sabedoria personificada aqui, ela é usada essa imagem da deusa Maat, como eu mostrei para os irmãos. Agora, a deusa Maat, ela era vista como uma deusa da honestidade. E o objetivo dela era julgar as pessoas e fazê-las justas e verdadeiras. E aí então, nós encontramos a sabedoria personificada em Provérbios fazendo a mesma coisa. Vamos ver? Rapidinho. Se você olhar aí no capítulo 8, no verso de 1 até o verso 3, você vai ver que não clama porventura a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz. No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca, junto às portas da entrada da cidade, a entrada das portas está gritando, a vós outros homens, ó homens, clamam, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Eu vou parar só por aqui, você observar que a sabedoria clama, a sabedoria exorta, a sabedoria fala. No verso 5 do capítulo 8, ela diz, entendei, ó simples, a prudência, e vós, necios, entendei a sabedoria. No capítulo 9, do verso 1 ao 3, fala que ela edifica a casa, e ela trabalha nessa casa. No capítulo 8, voltando lá, no verso 6 a 11, diz que ela dá beijos. Então veja, a sabedoria, você pode ler depois com mais calma, ela é uma pessoa. Ela fala, ela exorta, ela clama, ela presenteia quem o obedece, ela condena quem não ouve os seus ensinos. É exatamente essa conexão com o que era a crença fora de Israel. Só que Salomão diz que a sabedoria não é Maat, a sabedoria aponta para Cristo. E depois o Novo Testamento vai mostrar que é Jesus. Então, dentro disso aí, o livro apresenta alguns personagens principais. O slide apresenta os personagens principais. Dentro dessa primeira parte, nós temos aí o casal, do 1 ao 9, pai, mãe e a mãe do jovem. Nós temos o jovem, que é o filho meu, filho meu, filho meu. Quem é que fala com o filho meu? Quem é que instrui o filho meu no livro? A sabedoria que está falando, para que o filho ouça o pai e a mãe. Então, a sabedoria, o filho o jovem é o filho meu. Aí nós temos também uma personagem muito importante, que é uma antítese, que é a mulher adúltera. Ela aparece do 1 ao 9, tentando desviar o jovem. A sabedoria quer endireitar ele, quer colocar ele no caminho certo, e a mulher adúltera fica seduzindo ele, ou mulher loucura, como está no capítulo 9. E aí nós temos a mulher sábia, que é a sabedoria personificada. Então você tem uma mulher sábia e você tem uma mulher louca, uma mulher adúltera. O alvo dessas duas mulheres é o jovem, que é esse filho meu aí, esse filho meu. Agora nós temos um paralelismo aí que é característico da literatura de sabedoria na Escritura. Nós temos a antítese entre a sabedoria personificada, que eu acabei de explicar, que está aconselhando, exortando o jovem, e você tem a mulher loucura, isso é do 1 ao 9, tá? Você tem a mulher loucura, a mulher adúltera, tentando desviá-lo o tempo todo. Então isso mostra que é dentro dessa perspectiva estrutural e didática que o livro é desenvolvido. Então, se nós olharmos o nosso texto lá sem entender essas partes anteriores, não fazem muito sentido. Se você não entender que a sabedoria aponta para Jesus, como disse um autor, um escritor, Greidanos, ele fala sobre
que ele terminou de dar provérbios na igreja dele. E aí uma irmã falou assim: pastor, o senhor falou muito bem de provérbios como um rabi. E aquilo chocou ele. Porque se você olhar para provérbios sem Jesus, é você falar como um rabi. A essência é Cristo. E é ele aqui manifestado, tipificado, por meio da sabedoria personificada. Então, dentro dessa perspectiva, nós vamos tratar com o tema pais que educam, pais que ensinam com sabedoria e filhos que obedecem. Esse é o tema do nosso texto, da nossa mensagem. A base é, eu vou expor agora, diante de tudo isso, o capítulo 1, verso 8 e 9. Filho meu, ouve o ensino de teu pai. Primeira divisão aí, o primeiro ponto que eu quero abordar com os irmãos é que os pais ensinam com sabedoria. E nessa primeira parte do texto fala do filho meu ouvir o ensino de quem? De quem primeiro? Do pai. E não é por acaso, eu vou explicar por quê. Primeiro que quando fala que ele precisa ouvir o ensino do pai, esta é uma linguagem que os faraós usavam para instruir aqueles que iriam sucedê-los no trono. Eles, quando morriam os faraós, eles deixavam instruções para os filhos, e eles começavam falando: filho meu. Salomão diz que ouviu instruções de Davi para ele. Então a linguagem aqui é uma linguagem muito própria da época. É uma linguagem que a sabedoria está usando para aconselhar um jovem tolo, esse jovem que é imprudente, como mais à frente vai mostrar, para que ele ouça o ensino do teu pai. Agora, quando ela diz para ele ouvir, o verbo ouvir é imperativo. É uma ordem, ela não está pedindo. Ela está ordenando a ele que ouça o pai. Caso não ouvir o pai, caso não ouça o pai, vai ter consequências disso. E aí então podemos dizer que Salomão utiliza de forma indireta o mandamento: honra teu pai e a tua mãe, que, como Paulo diz, é o primeiro mandamento com promessa. Ouvir o pai aqui e também ouvir a mãe, não deixar o que a mãe instrui, cumprir e obedecer o mandamento de honrar pai e mãe. Quando o mandamento diz honrar pai e mãe, é para que o filho possa pesar perante Deus a grande responsabilidade que ele tem de honrar o pai e a mãe. E isso é extremamente sério nas Escrituras. Então, quando diz aqui para ouvir, é esse mandamento. Agora, ele diz para ouvir o ensino do pai, e depois ele fala a instrução da mãe. São dois verbos diferentes usados por Salomão, que têm propósitos diferentes aqui, para aspectos diferentes que se complementam. Vamos primeiro pensar no pai aqui. Quando ele diz para ouvir o ensino do pai, esse verbo ensino, ele traz a ideia de treinamento, traz a ideia de disciplina e traz o sentido também de exortação. O que Salomão está dizendo é que o filho meu aqui deve ouvir as exortações do pai, as disciplinas do pai, o treinamento que ele dá. Mas o meu foco nesse primeiro momento não é falar tanto do filho agora. Do filho eu falo depois. Mas eu quero falar sobre a responsabilidade do pai. Porque ela está aqui, não está? Está dizendo que o pai tem que fazer o quê? Ele tem que ensinar. Ele tem que ensinar de que maneira? Treinando o filho. Treinando o filho para ser homem. Ele tem que exortar o filho. Ele tem que disciplinar o filho. As irmãs fiquem tranquilos que tem a parte das mães. Aqui primeiro os pais, tá? Os homens. O que nós temos aqui é justamente a ideia de que o pai, ele
treina o filho não só falando, mas ensinando com a sua vida. Exatamente o que nós encontramos, e eu vou pregar à noite, em Deuteronômio capítulo 6. Fala também de inculcar, de andar, no sentar, no levantar. Ou seja, em todo o tempo o pai tem esta função na formação do menino e da menina. Mas aqui está falando do menino, mas se aplica obviamente à menina também. Agora, isso é o que Paulo disse em Efésios 6:4. Quando nós olhamos lá em Efésios 6:4, o apóstolo Paulo diz: e vós pais aí, tenho certeza que a versão Noval já explicou muitas vezes, pais aí é homem, não é pais, mãe, pai e mãe. Antes Paulo falou, honra teu pai e a tua mãe, mas aqui pais, no verso 4 é o pai. E ele diz, vós pais, não provoqueis a vossos filhos a ira, mas criai-o na disciplina e na admoestação do Senhor. Veja, qual é a função do pai? Paulo diz, criá-lo, isso tem a ver com o trabalho emocional do filho, é o pai quem trabalha essa parte também. E ele diz que o pai é aquele que faz isso na disciplina e na admoestação. Disciplina é, às vezes, necessário, uma atitude mais severa, e na admoestação, exortação. Então, cabe ao pai se posicionar com autoridade em casa, mas não provocando a ira. É o que Paulo diz. Porque provocar a ira aí já é o extremo oposto disso. Mas é com sabedoria, com entendimento. Então, o pai é aquele que o filho tem que entender que ele tem limite em casa, muito mais do que a mãe. Ele sabe que o pai, ele é justo, ele é amoroso, mas ele vai corrigir se necessário for. Eu, particularmente, não tive o privilégio de ser criado pelo meu pai. Eu conheci com 20 anos de idade, porque eu fui atrás dele. Mas eu tive os meus tios de referência masculina. Então eu posso dizer, na prática, o que é ser criado sem pai. E faz uma tremenda falta isso aí. A figura paterna, ela é fundamental. Aliás, quando você olha a palavra pai em hebraico, o hebraico primitivo era um boi, era desenhada a língua ainda primitiva, era um boi com chifre e uma casa. Porque o boi com chifre no Antigo Testamento é força. Lembra quando Davi fala assim, levanta o meu chifre? É porque é o boi, é o chifre, é a força. E então queria dizer o quê? Que o pai é a força da casa. O pai é a força da casa. É isso que a Bíblia ensina, mesmo que o feminismo ensine o contrário. O feminismo quer destruir a família. Não apoia de modo machismo. Mas a figura do pai, biblicamente, ela é fundamental. E até na área da psicanálise, o pessoal da área da psicologia e tudo, defende que o quanto que traz prejuízos para a formação de um menino ou de uma menina a ausência do pai. E aí, quando nós olhamos para a Escritura, nós encontramos, por exemplo, o fracasso do sacerdote Eli. Ele tinha filhos que eram rebeldes, que procediam de forma completamente errada. E aí, diz lá em 1 Samuel 2:27, nós encontramos lá a exortação a Eli, por parte de um homem de Deus, que é só colocado um profeta, que diz assim, e tu, porque honra a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Eu quero destacar quando o profeta diz, você honra seus filhos mais do que a mim. Quando um pai honra os filhos mais do que a Deus? Quando ele não disciplina, quando ele não admoesta, quando ele não treina, quando ele não coloca limites, quando ele não age de forma correta. E aí então os filhos crescem sem referencial, crescem sem limites. Porque a primeira figura que ele tem que aprender a respeitar é o pai e depois a mãe.
E depois que respeitar pai e mãe, ele respeita as demais autoridades. Então, quando nós olhamos aqui Hofni e Finéias, por causa do pecado de Eli, e também por pecado deles, Deus pesou a mão sobre os seus filhos. Isso é uma grande lição para nós. Porque quando nós pais não agimos conforme a Escritura ensina, nossos filhos estão sujeitos às maldições. Por desobediência deles, aí é importante dizer, para clarear, Ezequiel 18, a alma que pecar, essa morrerá, tanto a do pai como a do filho. O pai não tem poder sobre a salvação do filho, mas o pai tem que ser achado fiel. E se ele for achado fiel como pai, se os filhos não quiserem obedecê-lo, a maldição é sobre os filhos, e a consequência vem sobre eles. Mas ele cumpriu. Agora, o pai tem que ser fiel na instrução do filho, não é por causa dos filhos. É por causa de quem? O que rege o livro de Provérbios, que eu falei lá no início? O temor ao Senhor. Por que eu tenho que educar meu filho? Por causa de Deus. Por obediência a Ele. Os resultados não dependem de mim, dependem do Senhor. Agora, o que me cabe fazer é obedecer aquilo que Ele me ordena, e é exatamente isso que esses textos nos mostram. Agora, a ausência paterna traz crise na formação dos meninos e das meninas. Eu vou ver se eu vou me arriscar aqui a falar de um texto para ver se dá tempo para falar, mas o Salmo 127, verso 4 a 5. Abra lá, por favor. Está aparecendo no slide também, né? Acho que dá para ver. O Salmo 127 foi escrito por Salomão. E diz assim, no finalzinho lá, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Eu sei que a interpretação que eu aprendi, e eu acho que você também, é que aqui o pai pega os filhos são as flechas, e ele lança os filhos para o mundo, né? Mas olha para o texto. Onde as flechas estão? Na mão do guerreiro, né? Ele pega a flecha e põe na aljava. Não é no arco. Se colocar na aljava, significa que a flecha anda junto com o pai. Está junto com o pai. Está aprendendo com o pai. E dentro da época de Salomão, quando ele fala isso, se é verdade ou não, se é mito ou não, até entre os índios guaranis, eu pesquisei na época no Google, tem lendas aqui dos índios guaranis, então se tem deles, na época de Salomão, já existia essa crença de que, ou eles conheciam mesmo, guerreiros tão habilidosos que eles pegavam uma flecha no ar. Então a ideia aqui, verdadeira ou não, quanto à imagem do guerreiro fazendo isso, é que o pai pega o filho que quer ir para outro caminho e põe aqui, vem aqui, anda comigo. Compreendeu? Não faz muito mais sentido? Coloca aqui. E aí ele anda com o pai. Faz sentido de acordo com Deuteronômio 6, com Provérbios, com os outros textos todos. Então é andar com o pai, não é lançá-lo, mas é colocá-lo aqui. E ao fazer isso, ele ensina o menino a ser um guerreiro. Prova disso é que, quando pleitear com os inimigos à porta, a tradução pleitear não é a melhor. Porque a palavra usada aqui no hebraico é discurso. Então, o que está trazendo a ideia aqui? O filho que anda na aljava do pai, ele aprende a entender a vida corretamente. E ele não vai passar vergonha no pai quando pleitear com os inimigos à porta. Ele vai defender a fé dele corretamente. Ele vai para a universidade e não vai acreditar em teoria da evolução. Ele vai para a universidade, ele não vai acreditar em niilismo. Ele vai para a universidade, ele não vai acreditar em socialismo. Ele vai para a universidade e não vai acreditar em Freud. Ele vai para a universidade e ele vai entender que essas coisas têm momentos de verdade, mas a verdade é a palavra. Por quê? Porque ele andou com o pai.
Ele aprendeu com o pai. Dr. Van Groningen, no livro dele, Revelação Messiânica, se não me engano, ele fala isso, é o primeiro livro dele, ou não, acho que é Criação e Consumação, o reverendo pode me corrigir. Ele fala que ele sentiu-se despertado a estudar mais sobre a aliança, porque enquanto o pai dele trabalhava lá na fazenda com outras pessoas da igreja, lá, crentes, falavam sobre a aliança e os mandatos da aliança. E aí então ele ficava ouvindo aquilo e aprendendo. Veja o pai trabalhando e falando de teologia bíblica. E é exatamente isso. O filho cresce aprendendo, não é aprendendo só citações da Bíblia, mas interpretar e aplicar a Bíblia e ter uma cosmovisão bíblica que interpreta a realidade. Aí sim o filho vai para o mundo. Aí sim a ideia de ir para o mundo, e ele não vai passar vergonha, ele não vai desonrar a fé do pai, a fé que ele obteve pela graça. Então isso é o que está em Deuteronômio capítulo 7. O problema disso tudo é que há uma crise de masculinidade. Homens de 35 a 40 anos, ou mais, de 35 para cima, é uma raça em extinção. É a raça antiga. Eu assisti um filme, uma série, mostrava lá os americanos na guerra contra os japoneses, e aí tinha um sargentão bravo, corajoso, aquele sargentão valente, e ele teve uma crise de pânico no meio da guerra lá, né, com aqueles horrores da guerra, e ele sentou e começou a chorar, por ver os jovens morrendo lá, uma cena muito difícil. Né? E aí tinha 2 soldados, assim, jovens, falou um para o outro assim, se ele que é da raça antiga, tá assim, coitado de nós. Então, esses são os da raça antiga. Esses homens matam barata, lagartixa, aranha, cobra, rato, eles tomam a frente da casa, mas os de 35 anos para baixo, quando vê uma barata, dá gritos. Quando vê a lagartixa, sobe na mesa. Estou dando exemplo irônico aqui, mas é mostrar exatamente a fragilidade masculina que existe hoje. Você conversa eu sempre converso com irmãos da minha igreja que trabalham em grandes empresas, e eu tenho certeza que se eu conversasse aqui, os que trabalham diriam a mesma coisa. Ou pequenas empresas, tanto faz. A dificuldade que é encontrar jovens capazes de trabalhar. Eles não aguentam 3 meses. Não tem resistência. Sabe por quê? Porque não tem pai para ensinar. Eu dei o exemplo para vocês que eu, embora não tenha sido criado pelo meu pai, eu com 10 anos trabalhava em marcenaria levando cascudo, quando errava. Aprendendo que tinha que ajudar em casa. Então você tinha que trabalhar cedo para ajudar em casa. E isso foi muito bom. Nenhum morreu porque começou assim. Eu tive uma infância maravilhosa. Hoje em dia não. Hoje é só no celular. Hoje é só no videogame. Hoje eles não querem trabalhar. Há várias oportunidades de emprego para ganhar bem. Mas essa nova geração não quer. E ela não quer. O problema está na família. E principalmente na figura masculina que tem em casa. Porque protegeu demais, não treinou para a vida, não mostrou a dignidade que tem o trabalho, o que custa para ter as coisas, como é importante administrar bem as coisas. E aí crescem pessoas, homens fracos, que não servem para casar. Porque não sabe nem o que é pagar uma energia, uma força, aqui fala força, né? Pagar água, pagar uma internet, ele não sabe nada. Muito bem. Então, só dentro do que o irmão falou e finalizando essa parte, olha só, quando um pai, ele cumpre aquilo que a Bíblia fala de papel masculino na formação do menino, o menino quer ser o quê? Igual ao pai. Ele quer ser um homem igual ao pai. Pesa para ele quando ele faz alguma coisa, e eu lembro, como eu disse, não ter tido pai, mas eu tinha os tios, e o meu tio mais velho era o meu exemplo de postura. Então, quando a minha mãe, a avó, que me criou, falava, vou contar para o seu tio Manuel, para mim melhor me bater de fio, né, do que ela contar para ele, porque a tristeza que eu sentia de decepcioná-lo era muito grande. Então, a figura, quando é desta maneira, ela forma um padrão. E esse padrão cria no menino uma referência.
E ele quer seguir aquela referência. Ontem eu estava dando um curso de casais na minha igreja, e eu falando para os homens, eu disse isso. O menino, eu sou pai de menino, então, o que ele quer chamar minha atenção? Pai, eu fiz tal coisa, fiz isso, fiz aquilo outro. Menino é realização. Ele quer contar o que ele fez. Aí nós temos que falar, que legal, né? E apoiá-lo. Como eu não sou pai de menina, e aí eu perguntei a um presbítero, tem 2 meninas. Aí eu perguntei para ele, dentro daquilo que eu imaginava que fosse. Já a menina não, ela quer mostrar o vestidinho dela, o cabelinho dela bonito lá. Ela quer mostrar a parte estética. Então ela quer o elogio do pai. Isso tudo é importante na mente do filho e da filha. Agora, qual é a importância do pai na formação das meninas? Isso é muito importante. Porque quando a menina tem um pai que exerce esse papel bíblico de treinar, de ensinar, de dar segurança, a menina, ela vai querer um marido igual ao pai. E ela não vai querer um homem qualquer. Ela tem um padrão em casa. E ela sabe que ser homem é daquele jeito. E ela quer um homem que trate ela daquela maneira como o pai dela trata a mãe dela. E então ela não vai ser seduzida por homens que não valem a pena. Ela tem uma boa formação e ela tem segurança. O pai dela é o príncipe. E ela quer um príncipe igual o pai. E aí, eu só estou usando o exemplo aqui, não como um referencial de verdade, mas como diz a teologia reformada, há verdades em todos os ramos de conhecimento. Então há um momento de verdade à luz da Escritura aqui, em que essa psicanalista aqui, ela diz que a formação de uma criança sem o pai apresenta conflitos psicológicos, cognitivos, distúrbios e comportamentos agressivos. Isso você vê. O ímpio entende isso. Mas a Escritura fala isso com infinitamente maior profundidade, mostrando exatamente os grandes prejuízos que existem quando há ausência do pai na formação dos filhos. Então o pai tem que treinar o filho ou a filha. E a mãe? Vamos ver a mãe, o que a mãe tem que fazer à luz do texto. E não deixes a instrução da tua mãe. Qual é a diferença para o ensino do pai? O verbo instrução aí não é o mesmo verbo ensino. O verbo ensino lá no início. Instrução aí tem a ver, é a palavra que refere-se à lei, à Torá. E não é dizendo claramente aqui, como eu disse, ele não cita literalmente a lei, mas ele faz referências indiretas à lei. E aqui o sentido da palavra Torá é instrução. Então, a mãe é aquela que dá a instrução para o filho. É aquela que conta as histórias da Bíblia. Aquela que a interpreta no dia a dia lá com o filho. Ela que passa, por ficar mais tempo com ele, ela passa o conteúdo para ele. Que o pai depois vai supervisionar e treinar e aplicar isso. Então a mãe é aquela que vai instruir. E esse mesmo verbo é usado no Salmo 19, verso 7. Aí sim é uma referência à lei mesmo. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei do Senhor, a instrução do Senhor, ela restaura a alma. Ela dá sabedoria a quem não tem. O apóstolo Paulo, falando da Escritura nesse aspecto, diz que a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então a mãe piedosa aqui, a mãe sábia, que ouve também a sabedoria que é Cristo, ela vai instruindo o filho com conteúdo teológico, com conteúdo bíblico. Ela vai falando e vai mostrando a ele didaticamente, porque é uma característica com maior potencial que a mulher desenvolve do que o homem. Ela tem mais essa habilidade no dia a dia do que o homem de sentar, de contar história, de falar e instruir desta maneira. Então, quando Salomão diz que a mãe deve instruir aqui, está falando nesse sentido de que ela passa o conteúdo teológico, conteúdo dos mandamentos. Ela ensina, como mostrando que a palavra de Deus é como uma lâmpada, que ele deve guardar a lei para viver, para ser abençoado. Ela é como uma mulher virtuosa no final do livro, que a instrução está na sua... Lembra?
da mulher virtuosa? A instrução está na sua língua, na sua boca. A palavra instrução é a mesma aqui. A mulher virtuosa, ela instrui a sabedoria no falar dela, no dia a dia para o filho. Veja, ela está lá convivendo com o filho e ela está falando. Ela não precisa ficar citando a Bíblia toda hora. Ela pode ensinar a Bíblia sem citá-la. Ela pode mostrar ao filho, interpretar as coisas com a Bíblia, de forma que ele vai entender. Ela pode mostrar a ele a beleza de tudo aquilo que Deus fez e o propósito da existência de várias maneiras didáticas. Ela pode, durante o tempo, orar com o filho. Ou seja, ela exerce esse papel fundamental na formação do filho, em complemento à função do pai. O pai é o líder. O pai é a força da casa. O pai é o sacerdote do lar. O pai, homens desta igreja. Não importa se você se sente líder ou não, você é líder. A pergunta é que líder que você é em casa. O homem é o líder. E líder, vou explicar para as irmãs também, para nenhuma ficar brava comigo. Liderança na Escritura não é de cima para baixo, no sentido de aquele autoritarismo. Paulo diz que os homens, os maridos, devem amar a esposa como quem? Cristo amou a igreja. Na mesma carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, verso 21, Paulo diz que a igreja está construída sobre um alicerce. Profetas e apóstolos, não é? E quem é a pedra principal? Jesus. Ele é a base da construção. Então ele joga para cima. A liderança dele te projeta para o pai. É assim que o marido tem que fazer com a esposa. Projeta ela para o pai, santifica a esposa. Não é isso que ele diz lá? Não é assim que ele faz com a igreja? Então, o pai, ele é aquele que projeta para cima o filho e a esposa. Ele lidera a esposa para cima. Ele não é para ser o machão da casa. Ele é para ser o protetor da casa. Lá na igreja, pastor, eu usei a ilustração seguinte para as irmãs. A esposa tem que ser tratada como princesa. Aí as irmãs abrem um sorriso assim, né? Pô, princesa. Mas nunca como rainha. Vou explicar. A princesa precisa de um príncipe guerreiro. Príncipe guerreiro, macho. É bom dizer, porque hoje o negócio está complicado. Então, príncipe guerreiro, que conquista a princesa, que luta pela princesa, que enfrenta o dragão. Netflix lançou lá a Donzela agora, né? Que é ela que enfrenta o dragão. Eu não assisti não, porque não tem nem capacidade de assistir aquilo lá. Mas é o príncipe guerreiro. É ele quem luta pela princesa. Agora, ele tem que proteger a esposa, cuidar da esposa, fazer tudo isso. Mas a esposa não é a rainha da casa. Porque a rainha tem o quê? Trono. Poder, domínio. Na casa, ela não senta no trono. É o homem que senta? Também não. Quem? Cristo. Então o homem vai dizer, minha esposa, você é minha princesa, mas você não é a rainha, não. Você não se assenta no trono aqui da casa. Quem assenta é o nosso Senhor. Ele que manda em nós dois aqui. E eu tenho que te orientar nesse sentido. Então veja, não há nada de extremo nesse aspecto. Agora, voltando aqui, alguém disse o seguinte: imagina que o pai é uma grande cadeia de montanhas ao redor dos filhos, que protege, que dá segurança. E a mãe, nessa imagem aí, seria como as pastagens, e as árvores com sombra, água fresca, em que os filhos caminham tranquilamente. Não faz sentido? Então o pai dá a segurança, protege, e a mãe dá o conforto. Quando eu vou visitar minha mãe lá em Goiânia, minha mãe avó, e aí eu fui com o irmão da minha igreja, a gente foi lá, e ele foi pedalar comigo lá, e aí eu saí um pouco e fiquei lá um tempão. Aí eu voltei e ele perguntou, onde você estava, pastor? Eu estava deitado no colo da minha mãe, ela fazendo cafuné. Vocês falam cafuné aqui? Ah, pastor! Olha aí, falou pro meu tio, o pastor lá deitado no colo da mãe fazendo cafuné. Ele falou assim, eu também fico. Meu tio falou. Falei, irmão, dançou. Não tem coisa melhor que deitar no colo da mãe e ela fazer cafuné. É onde você fica tranquilo. É isso que diz Provérbios sobre o pai e sobre a mãe. Meu tempo está acabando, então vamos lá, senão não vai dar tempo. E os filhos?
Verso 8. Porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Agora os jovens aqui, as crianças, adolescentes, prestem bem atenção. Olha só, os filhos sábios obedecem aos pais, pai e mãe. E aí Salomão diz que será uma bênção para o filho que obedecer o ensino do pai. O que que o filho ganha, que ele carrega de bênção ao obedecer o treinamento, a instrução, a exortação do pai? Ele tem uma diadema de graça na sua cabeça. Então, o filho que obedece o que o pai ensinou é como um rei, um príncipe. A mente dele é bem formada. Lembra do Salmo 127? Não faz sentido agora? Quando ele pleitear com os inimigos à porta, ele não vai passar vergonha. Ele tem uma mente transformada pela palavra. Ele tem uma mente treinada. Eu lembro quando meu filho era menor e eu sempre gostei de ouvir boas músicas com ele, ensiná-lo a gostar de boas músicas, não só evangélicas. Mostrar a ele que a graça comum está em todo lugar. E aí a gente passando de carro, eu tinha um funk, esse funk ridículo, né? Absurdo que tem aí. E ele, funk na rua, tá, irmãos? Não é no meu carro, não. Vamos explicar. A gente passou e deu para ouvir, estava muito alto. E ele perguntou assim para mim: pai, essa música é de Deus? Eu já sabia que ele ia perguntar isso. Eu disse: não é, filho. Aí eu sabia que ele ia falar: por quê? Ele: por quê? Eu falei assim: porque, pensa comigo, essa música tem um ritmo bonito? Não. Não tem uma letra feia? Fala coisas feias? Sim. Essa que a gente estava ouvindo o Alan Jackson. O Alan Jackson aqui, country, é boa a música? É. Então, coisas feias não pertencem a Deus. Coisas que não expressam beleza não pertencem a Deus. Funk não é de Deus. Mas olha que música bonita essa aqui. Bem tocada, bem cantada. Essa música aqui reflete beleza. Então, é uma oportunidade de ensinar, para mostrar que a mente tem que ser criteriosa. Não é colocar os nossos filhos dentro de uma bolha. A bolha estoura. Tem que treiná-los para a vida, para que eles possam pleitear contra os inimigos e dizer: não, eu não faço isso por causa disso. Você já percebeu que hoje em dia não se ouve muito mais falar assim: meu pai me ensinou isso. É difícil encontrar alguém falar isso. Antigamente era tão comum, né? Meu pai me ensinou isso. Minha mãe ensinou tal coisa. Hoje não é muito comum mais. Por quê? Porque não está ensinando mais. Então o que o jovem tem que fazer aqui? Ele tem que honrar o pai. E honrar o pai é obedecer na ausência do pai, o que ele ensina. E aí então ele diz que a coroa é de diadema. Essa ideia de coroa aqui é vitória sobre os inimigos, é poder e vida, é prestígio e status social elevado. Ou seja, o filho ou a filha que obedece o pai e honra é alguém que vai ter destaque na sociedade e na cultura. É alguém que vai ser abençoado em tudo que ele fizer. É isso que o texto está dizendo. Ele tem uma coroa na cabeça. Ele é um príncipe. Ele é filho do rei, não no sentido neopentecostal. Ele é filho do rei no sentido de que ele pertence ao Senhor e deve honrá-lo com a sua vida. 5 minutos, vamos lá, rapidinho. A bênção daquele que ouve a instrução da mãe. O que acontece com aquele que ouve a instrução da mãe? Tem o que, irmãos? Colares no pescoço. Veja, na cabeça é a coroa, no peito, no coração, são os colares. Isso tem a ver com a ideia de proteção. Quando a mãe fala assim: olha, não volta tarde. Fulano, não anda com ciclano. Não faz tal coisa. E aí o filho vai e desobedece, o que geralmente acontece? Coisas ruins. Mas quando ele vai lá fazer, e ele lembra: minha mãe falou para não fazer isso. Aí ele é protegido. Às vezes ele deixa de ir para um lugar que vai acontecer coisas terríveis, Deus o protege. Então a instrução da mãe protege o filho do mal.
Por quê? Porque ele carrega no coração. Ele carrega o treinamento que o pai deu na mente e ele carrega no coração a instrução que a mãe deu a ele, o conteúdo que a mãe deu da escritura, dos conselhos, das orientações, e ele vai lembrar disso, e quando ele lembrar disso, mesmo depois de mais velho, ele vai aplicar a sua vida, e ele vai entender, principalmente quando ele se tornar pai ou mãe, aí sim vai lembrar e entender o que o pai e a mãe ensinou corretamente, e vai fazer a mesma coisa. Vai ensinar do mesmo jeito, porque aprendeu com o pai e com a mãe. Então, coroa e colares, cabeça e coração. Cabeça, o pai. Emoções, maturidade emocional, a mãe. Não combina certinho? Pai e mãe. Você não pode terceirizar. Vou falar à noite sobre isso. Você não pode terceirizar a educação dos seus filhos com a escola dominical, seja com quem, com o avô, com a avó. É você tem essa obrigação. E os jovens aqui, não vai dar tempo, mas depois leia o capítulo 7. A sabedoria diz que observou lá um jovem, esse filho meu aqui, lá no capítulo 7. Dá para um pouquinho? Suportam aí mais uns minutinhos aí para eu terminar essa parte? Está acabando. Lá no capítulo 7, olhem, abram aí, irmãos, por favor. Só para eu falar bem, de forma bem prática. No capítulo 7, a partir do verso 6, você tem a sabedoria observando como se estivesse da janela um jovem que ia para um lado e para o outro, subindo e descendo. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carente de juízo. Então é um jovem sem juízo aqui. Ele ia e vinha na rua, igual aqui em São Paulo, no centro de São Paulo, acho que de Guarulhos deve ser a mesma coisa. Aqueles jovens à noite ficam subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Você fala, está indo para onde? Sobe, desce, sobe, desce, sobe. Esse jovem está lá, sobe, desce, dando oportunidade para quem? A mulher adúltera, que está lá na espreita. Veja, lembra a antítese que eu falei no início? Agora a mulher adúltera está buscando oportunidade. E aí ela vai e o seduz, como a gente pode observar aí. Eu vou só citar os versos para você acompanhar. No verso 11 e 12, diz que ela está à espreita, de todos os lados, buscando a sua vítima. Ela é sagaz. Ela é igual a serpente lá em Gênesis 3. Ela está buscando a oportunidade. Aliás, é o próprio diabo mesmo aqui, metaforicamente. O verso 13 ao 18, diz que ela faz o quê? Ela chega nele e beija. Chega nele, já o beija sem pudor nenhum e o convida para ir para sua casa para praticar adultério. Ela era casada, mas se prostituía. Verso 19 a 20, diz que ela engana com falsas colocações, dizendo que o marido saiu e não vai voltar ali, pode ficar tranquilo. E o jovem sem juízo vai no conselho dela. Só que no verso 21, diz que ele é seduzido por muitas palavras. No verso 22 ao 23, diz que ele segue como um boi ou cervo que vai para o matador, porque o marido volta e leva uma flechada dele. Então ele é levado para a morte pela mulher adúltera. Jovens, crianças e pré-adolescentes, né? Tem que falar pré-adolescentes e adolescentes, senão ficam chateados. Vocês serão o tempo todo tentados a desviar-se do que seu pai e a sua mãe ensinam e do que a Bíblia ensina, por seduções do mundo. E sabe onde mais acontece isso? No TikTok. Eu não tenho essa porcaria no meu celular. Mas essa porcaria nem na China é permitido, que eles que inventaram. Eles não deixam os jovens deles terem TikTok porque não alienar eles, mas os jovens brasileiros gostam demais. Sabe onde você vai ser alienado da realidade? É na internet. Porque não há critério ainda na mente de uma criança, de um pré-adolescente, de um jovem, para julgar o que é certo. Até os adultos sofrem tentações nesta área para se disciplinar. Você imagina a mente de uma criança, a mente de um pré-adolescente, de um adolescente, de um jovem. O cérebro humano só amadurece a partir dos 25 anos de idade. Não tem nem maturidade física ainda. Só tem tamanho. Então,
mais uma responsabilidade nossa de supervisionar tudo isso. Tem que se usar, sim, dentro de uma normalidade, porque não é para alienar da realidade, mas com critérios. E o que mais tem acontecido é de alienar os jovens da verdade, seduzi-los. É constatado por pesquisas que 30% dos jovens que entram na faculdade são cristãos. Desses 30%, mais de 70% desviam-se da fé na universidade. E uma das razões é que em casa não aprendeu a pleitear contra os inimigos. Os pais não acompanharam o estudo na escola, conteúdo, a didática, o ativismo dentro das escolas. E outro é que nós precisamos remodelar a escola dominical. E outras coisas precisam ser feitas para treiná-los. O fato é que eles já vão preparados para serem desviados da verdade. Pouquíssimos sobrevivem diante disso. Então, a sedução com muitas palavras, com muitas promessas, ocorrem por meio dessa mulher adúltera, que ao contrário da sabedoria, é para fazê-los desviar-se da verdade. E aí com falsas promessas, mas que na verdade levam para onde? Para a morte. A sabedoria leva para a vida, para a bênção. A sabedoria é Cristo. E nele se encontram, como Paulo disse, todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria. Finalizando e aplicando, o livro de Provérbios nos ensina sobre a importância da figura paterna na formação do caráter do filho e da filha. Infelizmente, muitos homens crentes estão ausentes em relação ao seu papel de pai no lar. Não se ouve mais, como eu disse, meu pai me ensinou. Isso tem que voltar a acontecer. Segundo, nós aprendemos que a mãe auxilia na educação dos filhos. Quem é o líder? É o pai. Ela auxilia na educação dos filhos. Ela complementa nas habilidades que o pai não tem. E essa relação entre os dois é a maneira como Deus utiliza para educar nossos filhos de forma correta no dia a dia. O filho, conforme Provérbios, o filho meu, deve honrar os seus pais por causa do Senhor. Se os pais têm que ensinar por causa do Senhor, do temor do Senhor, os filhos têm que obedecer por causa do Senhor. E fazendo isso, eles devem entender que Deus vai abençoá-los, Deus vai honrar. Serão abençoados, como Daniel foi na Babilônia e os seus amigos. Serão abençoados, não importa a idade, Deus vai abençoar. Por quê? Porque aquele que ouve a palavra de Deus, conforme Deuteronômio 28, e as cumpre, as bênçãos alcançarão. Não é isso que diz lá? As bênçãos te alcançarão. Você não toma posse da bênção, ela toma posse de você. Isso que está lá em Deuteronômio. Mas se você desobedecer, também as maldições alcançarão. Elas vão tomar posse de você nesse sentido. Elas vão se agarrar em você, as consequências virão. Então, o filho que obedece o pai e a mãe por causa do Senhor, bênçãos virão sobre a sua vida. Casamento abençoado, família abençoada, trabalho abençoado. Vai ter lutas, vai ter dificuldades, vai ter perdas. Lógico que vai. Mas ele vai passar por tudo isso porque tem uma coroa na cabeça e um colar no coração. Mente, razão e emoção, guiado pelo Senhor. Então, o que eu quis trazer aqui, concluindo, é que a maneira pela qual nossas famílias podem ser abençoadas é obedecendo a palavra de Deus. Nós orgulhosamente falamos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Mas será que tem sido mesmo? Então comece a perguntar se realmente a Escritura tem sido a autoridade final na sua forma de pensar, ou se é o que você acha que tem que ser, o que você faz. Que nós possamos aprender com a Escritura e entender o que ela nos ensina. E nossas famílias serão
abençoadas cada vez mais.